Como é que a gente ensina uma criança a ter paciência? Especialmente num mundo que parece que desaprendeu a esperar. Essa é uma pergunta que mexe com todo mundo hoje em dia. E é sobre isso que a gente vai conversar. Como pegar a espera, que muitas vezes parece um castigo, e transformar numa ferramenta poderosa para o desenvolvimento dos pequenos. É só olhar em volta, né? Essa é a realidade em que as nossas crianças estão crescendo. O ambiente todo é montado para recompensa imediata. Um toque na tela e o vídeo já começa. Um clique e a comida está chegando. A mensagem que elas recebem o tempo todo é: não precisa esperar. E qual a consequência disso? Bom, a reação à demora acaba sendo quase física. Quando alguma coisa não acontece na hora, o corpo da criança reage. A frustração vem com tudo, não porque é birra, sabe? Mas porque é uma resposta a um mundo que de repente quebrou a promessa de que tudo seria pra já. E isso leva a gente para uma mudança de olhar que é fundamental. A gente precisa entender o que de fato acontece dentro do cérebro de uma criança que está impaciente. Sabe aquela pergunta que todo adulto se faz no meio de uma crise? Essa criança que não sabe esperar, ela é mal criada? A resposta para essa pergunta, olha, muda tudo. E aqui está a grande virada de chave. Não se trata de uma escolha de comportamento de uma criança que decide ser mal criada. O que a gente está vendo é uma fase do desenvolvimento. É imaturidade emocional. Uma coisa, aliás, super normal e esperada para a idade. E a razão para isso é pura biologia, é neurológica. O cérebro da criança, principalmente aquela parte da frente, o córtex pré-frontal, que cuida do autocontrole, ele ainda está em obras, literalmente. Ele ainda não tem as ferramentas prontas para frear os impulsos. É por isso que um pedido simples, tipo, espera um minutinho, pode soar como uma eternidade para a criança. Então, o ponto central é esse aqui, ó. Paciência não é um talento, não é um dom que uns nascem com ele e outros não. Paciência é uma habilidade. E como qualquer outra habilidade, ela precisa ser ensinada, precisa ser treinada. Ok. Se paciência é algo que se ensina, é super importante a gente ficar de olho em algumas reações nossas dos adultos que, às vezes, sem querer, acabam mais atrapalhando do que ajudando nesse processo. E o erro mais clássico de todos é justamente este: cobrar uma habilidade que nunca foi ensinada. Pensa bem, é como pedir para alguém tocar uma música no piano sem nunca ter dado uma aula. A gente fala, tenha paciência, mas a gente não mostra o caminho para chegar lá. E aqui a gente vê o resultado claro das nossas reações. Quando o adulto cede para evitar o choro, a criança aprende uma lição muito poderosa. Fazer pressão funciona. Agora, do outro lado, quando o adulto consegue manter o limite com calma, a lição que fica é outra, muito mais valiosa. Eu dou conta de esperar, eu consigo lidar com o tempo. Certo? Então, como é que a gente sai da teoria e vai para a prática? Se a paciência é uma habilidade, ela precisa de treino. E a boa notícia é que esse treino tem método, tem um passo a passo. Esse método pode ser dividido em 3 passos bem simples, pensados para ir treinando o cérebro da criança. Primeiro, começar com esperas bem pequenininhas, fáceis de aguentar. Segundo, sempre explicar o porquê da espera. E terceiro, comemorar, reforçar quando ela consegue. O primeiro passo é sobre criar pequenas vitórias, sabe? Coisas do dia a dia, tipo, filho, vou só terminar de lavar esse prato e já te ajudo. Ou então, usar coisas concretas, como contar até 10 em voz alta ou botar um timer no celular. Essas esperas curtinhas são como levantar pezinhos leves na academia do cérebro. Elas vão construindo a força para aguentar esperas maiores lá na frente. Já o segundo passo, esse é importantíssimo. Criança não é um robô programado para obedecer. Elas são curiosas, espertas, e elas colaboram muito mais quando entendem o porquê das coisas. Uma explicação simples, olha, a mamãe precisa terminar isso aqui agora, para depois a gente poder brincar com calma, dá um sentido para aquela espera e diminui muito a resistência. E o terceiro passo vem para fechar esse ciclo de aprendizado com chave de ouro, o reforço positivo. Um elogio sincero, nossa, você esperou super bem, isso é muito importante, funciona como uma recompensa emocional. O cérebro guarda aquela sensação boa e vai entendendo que esperar pode sim valer a pena. Agora, uma coisa fundamental: é preciso lembrar da gente, do nosso próprio estado emocional. Treinar paciência não funciona em dias de caos. Se o adulto está estressado, correndo, a criança sente, ela absorve essa energia. É praticamente impossível ensinar calma no meio de uma tempestade. Para fechar, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Por que todo esse esforço vale tanto a pena? Qual é o verdadeiro legado, o verdadeiro presente que a gente dá para uma criança quando a gente ensina ela a esperar?
A verdade é que a paciência é aprendida nos momentos mais comuns da vida. Na fila para ir no escorregador, esperando a vez de falar na rodinha, aguardando o lanche fica pronto. Cada um desses momentinhos é uma aula prática. É uma chance de exercitar esse músculo emocional. E o que se ganha com isso? Basicamente, 3 das habilidades mais importantes para a vida. Primeiro, tolerância à frustração, que é entender que nem tudo vai ser do nosso jeito. Segundo, autocontrole, a capacidade de gerenciar os próprios impulsos. E terceiro, maturidade emocional. E o resultado final é este. Essas 3 habilidades, que são construídas lá na infância, tijolinho por tijolinho, são a base para formar adultos mais seguros, mais equilibrados e, principalmente, mais preparados para a vida real. Uma vida que, a gente sabe, não entrega nada de bandeja. E no fim, a grande lição que fica é essa. Ensinar uma criança a esperar é mostrar para ela com calma, com segurança, que esperar não é sinônimo de perder. Muito pelo contrário, esperar é uma parte inevitável e super necessária da vida. É nesse espacinho da espera que o verdadeiro crescimento acontece.